O primeiro reinado é a fase da história do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro I. Teve início com a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822 e terminou com a abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do Brasil e o primeiro reinado. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel Gabriel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Foi coroado no dia 1º de dezembro de 1822, na Catedral Imperial do Rio de Janeiro, como Dom Pedro I. Em seu governo, Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades para consolidar a independência do Brasil. No primeiro reinado, ocorreram muitas revoltas e oposições políticas internas. Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição brasileira, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Foi uma reação política à forma autoritária de governar do imperador. Dom Pedro I, insatisfeito com a Assembleia Constituinte, ordenou que as Forças Armadas fechassem a Assembleia. Alguns deputados foram presos. Dom Pedro I escolheu 10 pessoas de sua confiança para elaborar a nova Constituição, que foi outorgada no dia 25 de março de 1824 e apresentou todos os interesses autoritários do imperador. Temos que pedir mais dinheiro emprestado à Inglaterra, Chalaça. Precisamos de recursos para as batalhas. É confusão por toda parte. Vamos aprovar leis que fortaleçam o vosso governo. Será impossível um governo forte com essa Constituição que está sendo feita. Esses deputados querem diminuir o poder de Vossa Majestade. Vou dissolver essa Assembleia Constituinte e fazer a minha própria Constituição sem o dedinho desses deputados. Eles que façam leis no exílio. A Constituição de 1824, além de definir os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, criou também o poder moderador, exclusivo do imperador, que lhe concedia diversos poderes políticos. Também definiu leis para o processo eleitoral no país. De acordo com ela, só poderiam votar os grandes proprietários de terras do sexo masculino e com mais de 25 anos. Para ser candidato, também era necessário comprovar uma alta renda, R$ 400 mil por ano para deputado federal
e R$800.000 por ano para senador. Oi, você sabe para que serve a Constituição? Para garantir os direitos e estabelecer os deveres do Estado. Para regular os direitos das pessoas. A Constituição serve para regir as leis, que serve para nortear o comportamento de uma sociedade. E como a Constituição afeta a sua vida? Como ela afeta a minha vida? De várias maneiras. Pelo nosso salário, pelo meu emprego, pelo custo de vida, por tudo. Ela disciplina meus direitos e garantias individuais. A Constituição garante os meus direitos perante o Estado, perante a polícia, perante todos os poderes, todas as pessoas. Constituição, como você sabe, é o conjunto das leis maiores que governam um país. Outras leis não podem contrariar o que está escrito na Constituição. Por isso que a Constituição afeta a vida de todas as pessoas. Escrever uma Constituição é uma tarefa muito delicada, principalmente para um país que está começando a existir, como era o caso do Brasil na época da independência. 3 de maio de 1823, a Assembleia Constituinte se reúne no Rio de Janeiro. Advogados, juízes, religiosos, militares, alguns poucos médicos, proprietários rurais e funcionários públicos se juntam para escrever a primeira Constituição do Brasil independente. Na primeira Assembleia Constituinte, há grupos que defendem posições opostas. O grupo mais fraco, o dos democratas, luta pela diminuição do poder executivo. Eles querem que o imperador jure obediência à Constituição e que o poder legislativo, ou seja, o parlamento, seja o poder principal, porque representa a vontade da maioria. Alguns membros desse grupo, como Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, que tiveram uma ativa presença no movimento da independência, estão nesta época presos ou exilados. Um outro grupo forte e bem organizado, liderado por José Bonifácio, tem medo da democracia. O grupo de Bonifácio teme que o poder legislativo, formado por deputados eleitos nas províncias, não tenha força para garantir a unidade do território. Para governar um país tão misturado, como dizia Bonifácio, seria melhor que o poder se concentrasse nas mãos fortes do imperador. As desavenças entre a Constituinte e o imperador foram crescendo. Os deputados queriam reduzir as atribuições do imperador. Não aceitavam, por exemplo, que Dom Pedro I tivesse o poder de dissolver a Câmara dos Deputados. Nesse ponto, até mesmo José Bonifácio rompeu com o imperador. Foi então que Pedro I se aproximou cada vez mais do meio militar, onde os portugueses tinham grande influência. Em novembro de 1823, a disputa entre os dois poderes acabou com a Constituinte, que foi fechada por tropas militares. Muitos deputados foram presos, inclusive Bonifácio. Dom Pedro convocou um conselho de 10 membros para elaborar a Constituição Imperial, que foi outorgada em 25 de março de 1824. Por favor, você sabe a diferença da Constituição que foi feita em 1824, que foi outorgada, e a de que foi feita em 1988, que foi promulgada? Não sei. Não lembro. A primeira foi imposta e a segunda foi inclusive determinada pela vontade dos constituintes. Uma Constituição é aquela que é imposta pelo regime e a outra Constituição é aquela que foi objeto do Congresso Nacional e foi aprovada. Não sei. A diferença, para quem não sabe, é a seguinte: a Constituição de 1824 foi outorgada, porque ela não foi feita pela Assembleia Constituinte. Já a Constituição de 1988, como você deve lembrar, foi elaborada e aprovada pelo Congresso Nacional. Por isso a gente diz que ela foi promulgada. Constituição Política do Império do Brasil, jurada a 25 de março de 1824. Bom, você pode consultar a Constituição de 1824 em qualquer biblioteca. Lá você pode ver que, pelo artigo 3º, o Brasil se tornaria uma monarquia hereditária e constitucional. Ou seja, o imperador, que deveria governar de acordo com a Constituição, passaria o trono a seu filho mais velho. O imperador era o chefe do governo, ou seja, ele exercia o poder executivo. Mas, além disso, o imperador tinha outro tipo de poder, o chamado poder moderador. Essa era uma ideia do pensador francês Benjamin Constant. Os livros desse pensador influenciaram Dom Pedro e muitos políticos da época. Acima dos outros poderes, o poder moderador era um poder pessoal do rei ou do imperador, que tinha o direito e o dever de intervir nas questões mais sérias de interesse nacional.
Vamos ver o que diz a Constituição que criou o poder moderador. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Será que todo brasileiro tem poder político? Vamos ver. Oi, você tem poder político? Sim, poder político. Meu poder político seria o poder de voto. Eu acho que todos nós temos, em certa parcela, poder político, uma vez que nós estamos numa democracia. Não, ainda não. Você vota? Voto. Voto. Quem vota tem o poder de escolher os políticos que vão estar no poder. Na época do Império também era assim. É claro que o imperador não era eleito, mas os deputados e senadores eram sim. Na época do Brasil imperial, quem podia ser eleito e quem podia ser eleitor? Escravos, índios, mulheres, menores de 25 anos, criados de servir e todos aqueles que tivessem uma renda anual inferior a 100 mil réis não podiam votar nas eleições primárias, quando eram escolhidos aqueles que teriam o direito de eleger os deputados e senadores. Para ser candidato nessas eleições primárias, precisava ter uma renda de 200 mil réis e não ser liberto. Agora, para ser candidato na segunda etapa, ou seja, para conseguir ser deputado ou senador, era preciso ter uma renda de 400 mil réis, ser brasileiro e católico. Complicado, não é? Bom, o que se sabe é que no Império, o direito à cidadania política foi muito restrito e a grande maioria da população não podia votar. Dar a só uma pequena minoria o direito de participar do processo político eleitoral foi uma das soluções para impor a ordem num país, como dizia José Bonifácio, tão misturado. Por isso, os grupos políticos que disputavam o poder no Império representavam somente a elite. As províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará formaram, em 1824, a Confederação do Equador. Era a tentativa de criar um Estado independente e autônomo do governo central. A insatisfação popular com as condições sociais do país e o descontentamento político da classe média e fazendeiros da região com o autoritarismo de Dom Pedro I foram as principais causas deste movimento. Em 1824, Manuel de Carvalho tornou-se líder do movimento separatista e declarou guerra ao governo imperial. Dom Pedro I reagiu rapidamente e com todas as forças contra as províncias separatistas. Muitos revoltosos foram presos, sendo que 19 foram condenados à morte. A Confederação do Equador foi desfeita, porém, a insatisfação com o governo de Dom Pedro I só aumentou. Nós estamos no coração econômico de São Paulo, é por isso que aqui está tão movimentado. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha só essa placa ali. Está escrito Frei Caneca. O que será que as pessoas sabem sobre este nome? Quem foi esse tal de Frei Caneca? Não sei. Aí já não sei te dizer. Ele foi um frei, pelo nome Frei, membro da igreja, né? Foi um religioso da época da colonização do Brasil. Quem será esse Frei Caneca e o que será que ele fez para virar nome de rua? Ô Vicente, então isso aqui era o Frei Caneca? Ele mesmo. E olha só que interessante que eu descobri nesse livro. O nome verdadeiro do Frei Caneca era Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo. E ele foi um dos principais líderes da Confederação do Equador. Confederação do Equador, tá aí. Nunca ouvi falar sobre isso, não. Oi, por favor, você já ouviu falar na Confederação do Equador? Não. Não. E na independência do Brasil? Óbvio, né? Aí já é brincadeira, já, claro. Já. Pois é, todo brasileiro já ouviu falar na independência do Brasil, não é mesmo? Mas pouca gente conhece a Confederação do Equador. Acontece que essas duas coisas estão bastante ligadas. A Confederação do Equador foi um dos movimentos separatistas que ocorreram no Brasil logo após os primeiros anos da independência. As províncias que formavam a Confederação do Equador queriam se separar do Império e formar uma república. Segui, ó brasileiros, o exemplo dos bravos habitantes da Zona Tórrida. Imitai os valentes das províncias, que vão estabelecer seu governo debaixo do melhor dos sistemas, o representativo.
Este é um pequeno trecho do manifesto do pernambucano Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Ele está conclamando outras províncias a seguirem o exemplo do Nordeste, que ele chama de Zona Tórrida. Esse manifesto foi escrito no ano de 1824. Julho de 1824. As províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco haviam formado a Confederação do Equador. Inspirados no movimento de 1817, os revolucionários nordestinos querem separar a sua região do resto do império. A ideia é implantar o regime republicano. A repressão do governo imperial é violenta. Os principais chefes da Confederação são condenados à morte. Movimentos separatistas surgem em outras regiões do país. Nos anos que se seguem à independência, cresce o perigo de desintegração do território brasileiro. Bom, agora todo mundo já sabe por que Frei Caneca é nome de rua. É que ele esteve envolvido com a Confederação do Equador. Frei Caneca criticava o governo de Dom Pedro I. Ele considerava a Constituição Imperial autoritária e centralizadora. Autoritária porque havia dado um poder excessivo ao imperador. Centralizadora porque havia negado autonomia às províncias, tornando-as dependentes do poder central. Afirmava Frei Caneca que para os pernambucanos a opressão e a exploração continuavam, só que não vinham mais de Portugal, e sim do Rio de Janeiro, que ele chamava de Nova Lisboa. Para os revolucionários da Confederação do Equador, a independência ainda não havia chegado. Independência para eles significava República Federativa, conforme o modelo norte-americano. Sabe o que isso significava? Significava um país governado por um presidente eleito por mandato determinado. E também liberdade de organização das províncias. A Confederação do Equador foi um movimento separatista? Claro, e também republicano. Esse imperador é autoritário. Mesmo preso, o senhor escreve um jornal e tem sido um dos principais articuladores da Confederação, não é? Mas eu tive bons companheiros nesse movimento. Nossa bandeira de luta foi independência, religião, união e liberdade. Todos sabem que as províncias não precisam mais dizer amém ao imperador. Queremos república, federação e o fim do tráfico de escravos. Somos donos de engenho. Sem novos escravos, quem vai dar duro em nossas terras? Há negros armados lutando pela Confederação? É um perigo. E se eles quiserem acabar com a escravidão? Até hoje, eu apoiei a Confederação do Equador. Mas agora é diferente. Não dou mais um tostão pra essa revolta. Nem eu. Nossas tropas chegarão a Pernambuco por terra e mar. Com a ajuda dos ingleses, será uma vitória fácil. As tropas do imperador massacraram o povo. Ninguém tem coragem de enforcar esse frei! Chame a tropa! Fogo! Em 1825, o Brasil se envolveu na Guerra da Cisplatina. Este foi outro fato que contribuiu para aumentar o descontentamento e a oposição ao governo de Dom Pedro I. A Guerra da Cisplatina foi um conflito pela qual esta província brasileira, atual Uruguai, reivindicava a independência. A guerra gerou muitas mortes e gastos financeiros para o Império. Em 1828, derrotado, o Brasil teve que reconhecer a independência da Cisplatina, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. 1825. A província cisplatina, no extremo sul, proclama sua independência do Império Brasileiro com o intuito de se incorporar às Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. A guerra dura 3 anos e a Cisplatina se torna um país independente com o nome de República Oriental do Uruguai. 9 anos após a independência do Brasil, o governo de Dom Pedro I estava extremamente desgastado. O descontentamento popular com a situação social do país era grande. O autoritarismo do imperador deixava grande parte da elite política descontente. A derrota na Guerra da Cisplatina só gerou prejuízos financeiros e sofrimento para as famílias dos soldados mortos. Além disso,
As revoltas e movimentos sociais de oposição foram desgastando aos poucos o governo imperial. Outro fato que pesou contra o imperador foi o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Forte crítico do governo imperial, Badaró foi assassinado no final de 1830. A polícia não encontrou o assassino, porém a desconfiança popular caiu sobre homens ligados ao governo de Dom Pedro I. Muito bem. Dom Pedro agora só pensa em colocar a filha no trono de Portugal. Não liga mais para o Brasil. Fala baixo, Bentinho. Mas tá no jornal. Viu no que deu? O Banco do Brasil faliu. Virgem Santíssima. Mataram o líder, mataram! Em março de 1831, após retornar de Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido no Rio de Janeiro com atos de protestos de opositores. Alguns, mais exaltados, chegaram a jogar garrafas no imperador, conflito que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Os comerciantes portugueses que apoiavam Dom Pedro I entraram em conflitos de rua com os opositores. Sentindo a forte oposição ao seu governo e o crescente descontentamento popular, Dom Pedro I percebeu que não tinha mais autoridade e forças políticas para se manter no poder. Vou embora para Portugal. O povo brasileiro não me quer mais aqui. Pode ir tranquilo, majestade. Obrigado, meu caro. Apesar de nossas antigas divergências, confio a você, meus filhos e meu império. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Logo após deixar o poder, Dom Pedro I viaja para a Europa. Aos 36 anos de idade, contraiu tuberculose, vindo a falecer na cidade de Quevos no dia 24 de setembro de 1834.